Bom dia, meus irmãos queridos. Carlinhos vem falando muito sobre o ensino profundo que está lá nessa peça literária extraordinária que nós conhecemos como Sermão do Monte, sobre o capítulo 7, que Jesus nos orienta, nos adverte acerca dos falsos ensinos, dos falsos profetas, dos falsos mestres. E ele adianta e fala que a gente conhece pelos frutos que são gerados. E interessante como Jesus nos ensina a partir dessas parábolas que remete a plantas, a frutos. A parábola da semeadura, a parábola do joio e do trigo. E hoje eu gostaria aqui de trazer uma palavra, uma mensagem, uma breve reflexão sobre o que está no Evangelho de João, que faz uma ponte com esse texto lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que Jesus nos orienta e nos ensina a sermos bons frutos, e que os maus frutos revelam os falsos ensinos, os falsos mestres e os falsos profetas. Deixa eu só preparar uma contextualização, e aqui não é uma denúncia meramente. Eu estou falando da gente mesmo, de nós, né? Para talvez produzir uma reflexão e até nos animar a irmos na direção daquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Nós vivemos um tempo que não é fácil, um tempo que eu diria que é complexo, porque muitas coisas absolutamente indefensáveis são defendidas em nome de Deus, usando a palavra, usando o texto bíblico. E nós precisamos saber efetivamente o que significa uma espiritualidade saudável. E eu estou me lembrando aqui, a primeira disciplina que eu fiz lá na faculdade de teologia, no comecinho dos anos 10, era espiritualidade prática da teologia. E trazia um texto tão lindo, que mostrava assim, que toda espiritualidade saudável, ela é cristocêntrica. Jesus é o pilar central de uma espiritualidade saudável. Só há uma espiritualidade real e verdadeira se Jesus for o fundamento central. E aí, nós vemos, né, nós acompanhamos com muita, às vezes até com muita tristeza, eu estou falando de nós mesmos, como se a comunidade dita evangélica dissesse assim, agora é a nossa vez. E eu tenho muito receio desse agora é a nossa vez, porque reflete exatamente todas as anomalias da religião e da religiosidade. Porque o que é o Evangelho de Jesus? Evangelho, evangelion, bom, boa, angelion, novas, novidades, notícias, boas novas, boas notícias. Ou seja, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo Jesus. E quem é Cristo Jesus? Cristo Jesus é a mais plena expressão de todas as virtudes que procedem de Deus o Pai, o Deus a quem o próprio Jesus chama de Pai o tempo todo. Então, Evangelho é Cristo, Evangelho é Jesus. Evangelho é uma vida espiritualmente saudável que busca em Cristo Jesus a estatura do Filho pleno, para nos animarmos a buscar essa semelhança, este assemelhamento. Isso é Evangelho. Qualquer coisa diferente disso é só religião. E a religião hoje ela aprisiona, ela vem de um crescimento quantitativo que muitas vezes está focado no medo, na culpa, nas relações de troca e nos interesses pessoais. Mas Jesus não está nisso. Porque Jesus é a mais plena expressão de amor, de graça, de bondade, de generosidade, que é contramão a tudo isso. E nós vamos conversar um pouquinho sobre um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 15. E a gente vai fazer algumas pontes com alguns outros textos aqui, bem rapidinho. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler desde o começo, desde o início, que diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus. Vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será cedido ou concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. E dando um pulo para o final do capítulo 15, verso 26, diz: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra que nos revela, que nos ensina. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai se dando a conhecer a todos nós, os seus filhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos oportuniza essa condição de conhecermos e prosseguirmos e conhecer mais e mais de Ti. E nós te pedimos, Paizinho, que o Senhor nos ajude em meio às nossas fragilidades humanas, a vivermos, Senhor Deus, em meio às nossas limitações, tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, para que nós possamos cumprir esse propósito de sermos reflexo de quem Tu és, Paizinho, no meio dessa ambiência complexa e complicada. Que nós possamos produzir o fruto, que é a Tua própria vida, Jesus Cristo, a partir da nossa vida, para que o Senhor seja visto através de nós, para que o Senhor seja conhecido por meio das nossas vidas. Ajuda-nos aqui nesse momento, Paizinho, a recebermos a revelação genuína da Tua palavra. Passeia livremente aqui entre nós, Santo Espírito de Deus. Fala aos nossos corações, a começar pelo meu coração, Senhor. Tem misericórdia de mim nesse instante, nesse momento, Paizinho, e usa-me, Pai, como Teu instrumento para levar essa palavra, essa mensagem, e que ela possa fazer morada, e que ela possa produzir dínamo, que ela possa produzir atitudes, Paizinho, nossas, em meio aos ambientes da vida, em todos os ambientes da vida, a partir de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Jesus diz que Deus o Pai é o agricultor, e Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, porque produzir o fruto é produzir Jesus. E se você observar no texto, tanto nesse texto, quanto no que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a palavra fruto está no singular. Fruto. Deus Pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos, que somente teremos vida se nós estivermos plugados, ligados. E a palavra-chave do texto é permanentemente a Cristo Jesus. Porque se nós não estivermos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, nós só seremos ramos, galhos secos, que a única coisa para que serve é para ser queimado e jogado fora. Nós, para produzirmos o fruto, nós só produziremos o fruto se nós estivermos permanentemente ligados a Cristo Jesus, recebendo a seiva da vida. E o que significa esse fruto? Se a árvore é uma jesuseira e o fruto é Jesus, produzir o fruto é nós sermos igual, é nós sermos semelhantes a Cristo Jesus. É nós buscarmos no mais profundo do nosso coração este assemelhamento. Agora esse fruto, ele pode ser sim mão na massa, mas ele pode ser somente uma vida de virtudes. Produzir fruto pode ser, por exemplo, quando o Serginho atravessa o Oceano Atlântico e vai lá na Guiné-Bissau
abençoar aqueles irmãozinhos que tanto carecem, que tanto, ele e a Paulinha. Isso é uma forma de produzir fruto de uma forma mais prática. Eu poderia chamar isso de uma forma agraciadora, porque a graça é o amor na prática, a graça é o amor que a gente vê, que a gente enxerga. Produzir o fruto pode ser isso sim, pode ser socorrer alguém, pode ser salvar alguém, pode ser acolher alguém, pode ser ir ao encontro de alguém que está carecendo, precisando, pode ser acolher os pequeninos que Jesus tanto fala na sua palavra, mas pode ser também viver as virtudes de Deus, o nosso Pai, para que essas virtudes vistas em nós apontem para Cristo, revelem Jesus e nos dê a capacidade de crescermos em semelhança a Cristo. Então produzir o fruto é abraçar, acolher, socorrer, mas é também viver, ser um espelho de quem Jesus é, para que as pessoas possam ver o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, a partir de nós. Produzir o fruto. E Paulo, ele reforça isso de uma forma muito, muito bela, no capítulo 5 de Gálatas, quando ele cita ali o fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E ele até diz assim, que para estas coisas nem de lei precisa. Ou seja, se a gente vive o fruto, se a gente vive esse assemelhamento às virtudes de Cristo, se a gente vive a vida de Cristo, até que todos cheguemos à estatura do Filho pleno, Cristo Jesus, se nós estamos nessa direção porque o coração deseja, a despeito da nossa falibilidade humana, nem de lei precisa para quem vive assim, porque é uma vida de justiça, de verdade. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. E alguns estudos lá atrás, eu acho que já envelheceram esses estudos, porque não faz nenhum sentido. Alguém lá atrás tentou colocar esse texto de Paulo em oposição ao texto que está em Tiago, também no capítulo 2. Que o Tiago fala que se a sua fé ela não é traduzida em obras, a sua fé é morta. E alguns disseram assim, é como quisessem defender que Tiago estaria ali ensinando que salvação vem por obras. De jeito nenhum, Tiago em nenhum momento falou isso. Tiago falou apenas de fé operante e de fé não operante, foi só isso. E se você perceber, os dois textos são complementares. Tiago e Paulo estão se complementando naquilo que eles estão ensinando. Salvo pela graça, mediante a nossa fé no sacrifício perfeito de Cristo Jesus, para que isso em nós produza boas obras, para que nós possamos, plugados, ligados à videira verdadeira, produzimos o fruto, a semelhança a Cristo Jesus. Produzir os bons frutos, que a Bíblia chama de o fruto, na verdade é nós vivermos, meu irmão e minha irmã, essa semelhança, esse assemelhamento a Cristo Jesus. E isso vai nos impulsionar para muitas coisas boas. E esse ensino é tão claro, quanto o sol ao meio-dia para mim. Porque Jesus é a claridade da vida, Jesus clareia tudo. E o que eu poderia dizer para você, meu irmão e minha irmã, se o Espírito Santo de Deus não revelar Jesus para mim e para você, não vai acontecer nada de proveito nas nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus não revelar Jesus, não vai adiantar a gente ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Não vai adiantar a gente vir para o culto no domingo. Não vai adiantar a gente fazer muita coisa não. Porque se o Espírito Santo de Deus revelar Cristo Jesus, vai plantar também nos nossos corações o desejo de nos parecermos com Ele. E a vida só faz sentido se a gente olhar para Jesus como a suficiência da vida, como a excelência da vida, como a referência máxima para mim e para você, o Filho pleno, para que nós possamos desejar e buscar no coração a semelhança, até que todos cheguemos à plenitude, Efésios 4. Se o Espírito Santo de Deus não revelar isso no coração das pessoas, nós vamos valorizar muito mais a religião e a religiosidade do que o Evangelho, que é o próprio Jesus. E aí as anomalias vão vir, porque você vai em algum momento da sua vida estar defendendo truculência, mentira, ódio, difamação, inverdade e coisas mais simples, até como falta de educação. Tudo isso em nome de Deus. E essas coisas são indefensáveis, porque Jesus é a antítese de tudo isso. Jesus é a mais plena expressão de tudo aquilo que se opõe a isso. Porque Jesus é a plenitude de amor, de graça, de bondade,
de generosidade, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de verdade, de justiça, só de virtudes. Por isso, se o Espírito Santo não revelar de verdade Jesus, nós vamos ver alguém com a Bíblia na mão e vamos achar que está tudo certo só porque ele está com a Bíblia na mão. Mas esse texto aqui serve para gerar vida e para gerar morte. Depende só da habilidade das pessoas. E a forma que nós temos para blindarmos o nosso coração da verdade e da justiça é olhar para Cristo Jesus. Ele é a suficiência. Ele é a excelência da vida. Nós não precisamos de mais nada. A gente passou a acreditar na condição pragmática de que igreja abençoada é a igreja que cresce quantitativamente. E isso não é verdade, meu irmão. Uma igreja abençoada não é aquela que dobra de tamanho. É aquela que os seus filhos saem desse ambiente e ocupam os espaços da vida como príncipes e sacerdotes, refletindo quem Jesus é, para que Deus seja visto em nós. Uma igreja abençoada não é uma igreja que dobra de tamanho. Uma igreja abençoada é aquela que os filhos são o próprio corpo, a própria igreja nos ambientes da vida. Porque a igreja vai para os ambientes da vida. Vai para o condomínio, vai para o trabalho, vai para o shopping, vai para a universidade, vai para a escola. Vem também para o templo. A igreja vem também para o templo. E quando a igreja vem para o templo, ela não vem para uma reunião solene. Porque essa reunião solene, esse mesmo Paulo diz que essas reuniões fazem mais mal do que bem. Porque a gente vem para a reunião solene para comer apressadamente o nosso próprio pão. É isso que ele está dizendo lá em 1 Coríntios 11. Quando ele fala da ceia, da mesa do Senhor. E uma vez eu vi uma definição de pecado. Uma definição de pecado como sendo: pecado é comer primeiro para repartir depois. E uma espiritualidade saudável é repartir primeiro para comer depois. Isso é encontro. Então não vir para o templo pela fome é problema. É sinal que a gente precisa ainda buscar essa revelação no mais profundo dos nossos corações, essa revelação do Espírito Santo de Deus acerca do que significa Cristo Jesus na nossa vida. A gente não vem para o templo pela fome, pela reunião solene, a gente vem pelo encontro. Porque aqui a gente vem para misturar as nossas vidas. Aqui a gente vem para compartilhar a vida uns com os outros. Aqui a gente vem para ser um pedacinho de pão repartido em favor uns dos outros. E a gente vem para repartir primeiro, para comer depois. Porque o comer depois é a celebração de uma mesa aonde Jesus está sentado nela. Então, meu irmão, a igreja vai para os ambientes da vida. E a forma que a igreja vai para os ambientes da vida é no seu trabalho, você ter uma vida tão bonita, tão inspirada na vida de Jesus, que as pessoas vão olhar para você e vão querer saber por que você vive desse jeito. E quando eles descobrirem, eles vão querer, com mais profundidade, conhecer o Deus que você confessa. E eles vão perceber que o Deus que você confessa é o Deus a quem Jesus chama de Pai, porque é o próprio Jesus, sendo reflexo daquilo de quem você é. Meu irmão, minha irmã, Deus Pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E a nossa vida só faz sentido se a gente estiver ligado, plugado, conectado, permanentemente. Não pode ser de vez em quando. Então, meu irmão, fique em paz. Nós somos frágeis. Nós somos falíveis. Nós temos uma coleção enorme de defeitos. Mas não se apegue a isso. Porque se o coração deseja, o coração produz dínamo. E se o coração produz dínamo, a gente dá passos. E todo passinho que a gente dá nesse propósito de assemelhamento a Cristo Jesus, a gente vai se transformando em seres humanos melhores. E o ambiente ao nosso redor fica mais saboroso, fica mais iluminado. Porque nós estamos cumprindo ali o nosso propósito, a nossa missão. De sermos filhos que têm a cara do Pai, que salgam, que dão sabor à vida e que clareiam. Sal da terra, luz do mundo. A despeito de nós, apesar de nós. Então, meu irmão, a boa notícia, sabe qual é a boa notícia? É que o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, Ele está dizendo, agora está em mim e você. Então, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós agora. Então, nós podemos viver as mesmas virtudes de Jesus. Porque o Espírito dele agora habita em mim, habita você, a despeito de nós. E essa é uma grande notícia. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos dá essa oportunidade de, no meio das nossas deficiências humanas, vivermos virtudes, sermos o fruto semelhante a Jesus, para sermos a expressão do amor, da graça, da bondade, do acolhimento, do abraço, do socorro, da bênção, a graça
se manifesta salvadora na minha vida, na sua vida, meu irmão, quando ela nos ensina, quando ela é pedagogia para a vida. É mais ou menos assim que Paulo está dizendo: só vale a pena se for para viver, porque aprender para entesourar conhecimento não vale muita coisa. Então Paulo está dizendo que a graça salva as nossas vidas, se manifesta salvadora nas nossas vidas, a partir de Cristo Jesus em nós, quando a gente aprende e vai na direção do aprendizado. Quando a gente aprende e busca, deseja e busca viver aquilo que nós aprendemos. Então, se Jesus nos ensina que Ele é gracioso, Ele pega o pão da graça, parte e reparte. E para que nós aprendemos isso de Jesus? Para nos tornarmos pessoas gratas e graciosas, umas com as outras. A graça nos salvando a partir do ensino da pedagogia, para que nós possamos viver tudo aquilo que nós aprendemos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, em meio à nossa falibilidade humana, em meio às nossas fragilidades humanas, Paulo também fala disso, que nós somos frágeis, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nunca esqueça disso. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus, agora habita em mim e você, para que nós possamos viver todas essas coisas que nós aprendemos de Deus, para que nós possamos ser filhos frutíferos, para que saia de dentro de nós virtudes do Espírito Santo de Deus, fruto de bondade, fruto de generosidade. Meu irmão, minha irmã, nós não conseguiremos viver essas verdades nas nossas vidas validando o que diante de Deus não tem validação, defendendo o que diante de Deus não tem defesa. Não dá, não dá. Por mais narrativa que a gente possa criar, as narrativas são muito bem elaboradas, e aqui do texto bíblico. Agora perceba, tenha muito cuidado com isso. Quando você vê alguém falando mais de Moisés do que de Jesus, você já começa a pôr um pezinho atrás. Abraão, o patriarca, homens de Deus, homens lindos e maravilhosos, mas meu irmão, eu não sou seguidor de Abraão, eu não sou seguidor de Moisés, eu sou seguidor de Jesus, e ponto. E a gente tem que ter muito cuidado desses textos fora de contexto. E normalmente quando a religião quer marcar uma presença, ela busca os textos do Velho Testamento sem levar Jesus para lá. Não dá, não tem condição. Cada palavra, cada vírgula, cada letra do Velho Testamento aponta para Cristo. E se a gente não for para lá, levando Jesus junto no coração, a gente pode estar construindo anomalias em nome de Deus, que é só religiosidade. Meu irmão e minha irmã, Jesus é a claridade, Jesus é a síntese de tudo aquilo que nós precisamos para não incorrer nessas armadilhas e nesses enganos, porque são muito bem elaborados, muito bem fundamentados. Mas a gente olha para aquilo ali, para aquela fala, para aquela defesa, para aquele texto, para aquela pregação. Onde é que está Jesus nessa história, meu Deus? E você não vê. E se Jesus não tiver, meu irmão, a verdade também não está, a justiça também não está, o amor também não está, a graça também não está. É só uma palavra solta com algum tipo de interesse movido à religiosidade, a líderes religiosos. Para finalizar, nós temos na palavra várias lições e vários ensinos preciosos para a gente receber essa revelação e viver por esse referencial. São Lucas, depois que ele escreve o seu lindo evangelho, ele escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. E no capítulo 2 tem um ensino muito simples e precioso. Pronto, pega aquele ensino e usa como manual. Esse ensino ajuda-nos pedagogicamente a compreendermos essas verdades. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um ensino que se harmoniza com tudo isso que nós estamos aqui conversando, que pode nos ajudar a ter uma vida assemelhada, em sintonia com o ensino de Jesus. Porque perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no conhecimento de quem Deus é conhecer e prosseguir em conhecer. Por quê? Porque quanto mais a gente conhece e prossegue em conhecer, mais a nossa fé é alimentada, mais a nossa fé é aperfeiçoada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas também mais maturidade nós ganhamos na jornada com Cristo Jesus, nessa caminhada com Cristo Jesus, para nós não sermos mais levados de um lado para o outro, de um canto para o outro, por ventos, por ondas de doutrinas, induzidos por homens perversos que nos induzem ao erro. E o problema está no engano. O engano é pior do que a mentira, porque muitas vezes nós vivemos debaixo de sofismas. E o que é o sofisma? O sofisma é a mentira com cara de verdade.
Se eu conheço, prossigo em conhecer, nunca paro de conhecer o lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré, o seu ensino, a sua vida, o seu ministério, o seu evangelho, a gente vai blindando a vida desses enganos produzidos muitas vezes pela religião do medo, da culpa, do interesse e das relações de troca. Se tem relação de troca, Deus não está nisso, isso é suborno. E Deus é Deus. Deus é Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e Criador da nossa própria vida como obra-prima da sua criação. Deus é Deus. A antítese ao amor não é o desamor. A antítese ao amor é o medo. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Mas a religião meio que encurrala as pessoas nessa sensação de culpa, de medo. Olha, se você não fizer, puxa vida, porque você não fez, olha a doença. A religião induz a gente a esses equívocos graves, isso é engano. E muitas vezes respaldados na palavra. Meu irmão, minha irmã, todo o propósito do meu coração nesse momento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é só para dizer que Jesus é suficiente, que nós não precisamos de mais nada. É só a gente olhar para a vida, para o evangelho, para o ministério, para o ensino de Jesus. Se tiver assemelhamento, está valendo. Se não tiver, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão, propósito eterno para o qual Deus nos criou. Isso aqui, gente, vidas misturadas. Esse é o propósito para o qual Deus nos criou. Koinonia, comunhão, uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros. Na última vez que eu tive aqui a oportunidade de conversar, nós conversamos sobre um texto de Provérbios que fala que Deus abomina aqueles que separam as pessoas, aqueles que produzem discórdia entre as pessoas. E esse abomina está além do detesta, que o texto fala. Maldade, mentira, falso testemunho, violência, está tudo lá. Mas essa sétima coisa Deus abomina. Que sétima coisa? Aqueles que separam os irmãos, que separam pessoas, que produzem discórdia. E a percepção que eu tenho, meu irmão, é porque que Deus coloca aqueles que separam numa relevância maior do que aqueles que matam. Eu presumo que é porque separar irmãos é o ato de atentar contra o propósito eterno para o qual Deus nos criou, que é isso aqui, o propósito da comunhão. Relação, evangelho relacional. Esse texto de Provérbios fala de uma impiedade relacional. E separar irmãos tem a ver com uma rebeldia contra o Espírito Santo de Deus. Talvez seja por isso que Deus coloca numa relevância tão grande que o texto diz que Deus abomina, sua alma abomina. Comunhão. Mas eles perseveravam também no partir do pão. Vidas misturadas na relação, compartilhadas. Nós somos um pedacinho de pão repartido em favor uns dos outros. É o ensino da mesa. E é a mesa de Jesus que aponta para a cruz de Cristo, para que a gente entenda que antes de ser pão repartido, nós somos trigo moído. Nós somos uva pisada antes de sermos vinho da alegria. Essa mensagem, esse ensino tem que alimentar o nosso coração para que a gente possa ser pão de suporte, pão de apoio na vida uns dos outros. Vinho de perdão, vinho de alegria na vida uns dos outros. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Oração da intimidade. Orar não é a gente falar para descruzar os braços de Deus em nosso favor. Orar muitas vezes é nós entrarmos numa conversa que Deus já está tendo comigo e com você, para que nós possamos discernir a vontade de Deus e viver pela vontade do nosso Pai. Esse é o sentido da oração. Porque se a sua oração, meu irmão e minha irmã, for uma oração exclusivista, individualizada, que pede por você, motivada em interesse, essa não é a oração de um Cristo. E essa oração Deus não ouve. A oração que Deus ouve é a oração intercessória. E eu quero dizer para você ficar em paz, meu irmão e minha irmã. Não se preocupe. Porque se a sua oração é intercessória, se você ora pelo seu irmão, se você ora pelas pessoas, pela vida, pelo país, pela nação, se você ora por um coração semelhante ao coração de Deus, fique em paz. Porque o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você precisa, e no tempo dEle, conforme o propósito dEle, Ele vem na sua direção e na minha direção e realiza em nós aquilo que Ele quer realizar, mesmo que nós não peçamos por nós mesmos. Fique em paz com isso. Fica em paz. Deus sabe todas as coisas. Que a nossa oração seja uma oração de um Cristo. O ensino é que a nossa vida seja a vida de um Cristo mesmo. Porque Jesus vem como unigênito.
E quando ele chega, ele agora é primogênito. Olha só, meu irmão e minha irmã. Primeiro de muitos irmãos. E ele veio para se transformar no Cristo, aquele que dá a vida pelos seus irmãos, para nos ensinar a sermos um Cristo na vida uns dos outros. Então a oração intercessória é a oração que Deus escuta, que Deus ouve. Porque a vontade de Deus vai se manifestar na sua vida, na hora e no tempo dele. Fique em paz, porque vai vir mesmo que você não peça por isso. E eu termino com isso. Quem de nós amanhece o dia perguntando para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Quem é que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Em nome de quem eu preciso me sacrificar no dia de hoje? Quem é que o Senhor quer que eu abençoe, abrace? Quem precisa de mim hoje que o Senhor quer que eu vá para alcançá-lo? Quem de nós amanhece o nosso dia abrindo os olhos, abrindo os lábios e fazendo esse tipo de oração? Meu irmão e minha irmã, essa é a oração de um Cristo. Porque não é a gente orar para descruzar os braços de Deus, mas é a gente orar para descruzar os nossos próprios braços, para cumprirmos o nosso propósito de sermos filhos que têm a cara do nosso Pai, vivendo as virtudes de Deus em nós, vivendo as virtudes de Cristo Jesus a partir de nós, sendo o sal dessa terra, sendo a luz desse mundo. Não olhemos para as nossas falhas e os nossos defeitos, olhemos para Jesus e oremos para que Ele nos dê um coração parecido com o dele, para que a gente possa cumprir esse propósito de filhos que têm a cara do Pai, que são sal dessa terra, que são luz desse mundo. No nome de Jesus, nós temos assim uma liberdade aqui, porque o Evangelho de Jesus é a plena liberdade. Então cuidado, só um pouquinho de cuidado com essa coisa pragmática do crescimento quantitativo. Porque mais importante do que o crescimento quantitativo é a relevância. Não é o que a gente diz e não é o que a gente fala. Muitas vezes não é nem o que a gente faz. É a pessoa que nós nos tornamos em Jesus Cristo. Esse é o ponto. Não é o que, é quem. Não é o que eu digo, é o que eu vivo. Não é o que eu falo, é quem eu me torno em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento de comunhão. Muito obrigado, Deus, que ouvimos a Tua voz aqui, pelos louvores que foram cantados. Muito obrigado, Deus, que ouvimos a Tua voz aqui pela historinha da nossa querida Iana. Tua palavra agora revelada, Senhor Deus, muito obrigado. E Deus, assim como a Tua graça é salvadora nas nossas vidas, nos ensinando a viver, nós te pedimos, Pai, porque somos frágeis, carecemos de Ti, dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor Deus. Te pedimos, Pai, ajuda-nos a vivermos aquilo que nós aprendemos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos filhos maduros, que produzem o fruto. Nos ajuda, Jesus, a permanecermos ligados, plugados a Ti, recebendo de Ti a seiva da vida, para produzirmos a Tua própria vida lá na ponta, para sermos um reflexo e uma imagem de quem Tu és, Jesus. Ajuda-nos, dá-nos um coração, uma vida mais parecida com a Tua, Jesus, a despeito de nós. Nos ajude a sermos corpo, a sermos igreja, nos diversos ambientes dessa vida. Nos ajuda, Senhor, a revelarmos quem Tu és. Nos ajuda, Deus, a cumprirmos o nosso propósito de nos parecermos contigo. Nos ajuda, Jesus, a cumprirmos a missão que o Senhor mesmo deu para nós, a sermos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Nos ajuda. Estamos aqui declarando em comunidade, em comunhão, em comunhão que nós queremos, Senhor Deus. Reconhecendo as nossas fragilidades, estamos aqui declarando que queremos nos parecer contigo. Ajuda-nos nesse sentido, Deus. Nos abençoa, leva-nos em paz para as nossas casas, e que o amor de Deus, o Pai, o nome de Deus seja também o nosso nome, a essência de Deus seja também a nossa essência. Que a graça bendita de Jesus, que a natureza de Deus seja também a nossa natureza, para que nós possamos amar na prática, amar vivendo, amar enquanto vivemos. Que as consolações, o ânimo, a alegria, essa alegria que o texto fala, a alegria completa de Cristo Jesus em nós, que as consolações e a comunhão, a comunhão do Espírito Santo de Deus, que essas bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos nós, nesse ambiente aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, mas também com todo o povo de Deus ao redor dessa terra, em todo o tempo e em todo lugar. No nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Glória